tranquilo para se fazer dosagem de B12. Entretanto, a dosagem de B12 não é absoluta. Não é absoluta. Por quê? Quando o indivíduo tem um nível normal de B12 próximo ao limite inferior, cerca de 20% pode ter deficiência, porque ele pode dar uma reação cruzada, principalmente os indivíduos que têm anticorpo antifator intrínseco, que é a causa mais frequente de déficit de B12. Então vejam, se o indivíduo tiver um nível de B12 menor que 200 ou ao nível da média laboratorial, vejam que a sensibilidade é de 65% a 95%. Se nós somarmos 160%, 80%, então vejam que a especificidade é baixa. Já se a B12 tiver um nível mais elevado, você aumenta a sensibilidade desse indivíduo. Quer dizer, se o indivíduo tiver uma B12 alta, ele provavelmente não vai ter deficiência de B12. Já se nós fizermos a dosagem do ácido metilmalônico, que é o metabólico da reação da B12, vejam que se ele tiver aumentado acima de 400 para referência, ele tem uma sensibilidade de 98% se tiver para deficiência clínica propriamente dita. Então ele é muito mais sensível. Na homocisteína, vejam, 96% de sensibilidade. Isso aqui já é mais difícil de a gente fazer aqui no nosso meio, entende? É uma questão de trabalhar. Eu poucas vezes pedi dosagem de ácido metilmalônico. E você pode também, do ponto de vista etiológico, você vejam que nos casos de anemia perniciosa, você pode ter anticorpo antifator intrínseco, 50% dos casos, e pode ter anticorpo anticélula parental em 80% dos casos. Então, uma gastrite autoimune. Né? O que eu quero passar para vocês nesse slide? O que tem que gravar? Que o nível de B12 normal, principalmente se ele estiver próximo ao limite inferior da normalidade, não exclui a possibilidade desse indivíduo ter déficit de B12. Tá? Esse é o recado. Por causa do ponto de vista da técnica que se usa para dosagem de B12. Então vejam, voltando ao caso, vejam que o nível de B12 estava normal, acima do limite, o hematócrito estava normal, o VCM normal, mas estava bem alto. Então isso aqui confirma que essa paciente tinha deficiência de B12, mas não tinha anemia. E aí vem a outra coisa importante. Quando a deficiência de B12, ela pode causar só anemia, só neuropatia, ou vamos. No caso aqui, ela não tinha anemia, mas tinha neuropatia. E era déficit de B12. Tá? Como é que você faz? Então, você faz preferencialmente injetável, repõe os estoques de manutenção, dependendo da causa. Se o indivíduo tiver uma gastrite autoimune, uma gastrite próxima, você vai repor o resto da vida. Tá? O resto da vida, preferencialmente injetável. Por quê? Se fizer via oral, você não sabe exatamente quando vai absorver. Mas pode ser usado via oral, como nós vamos ver daqui a pouco. O ácido fólico também depende da causa da deficiência. E daí você vai repor de 5 a 15 miligramas, 4 meses, dependendo da causa. Se for uma causa, por uma falta de absorção de uma maneira persistente, você vai ter que repor sempre. Né? Aqui só para mostrar um caso clínico. Então, paciente feminino, 60 anos, com queixa de cansaço, hemoglobina de 7, hematócrito de 21, hemácias 1.700.000 por milímetro cúbico, VCM, 123, leucócito, 2.300, neutrófilos, linfócitos, monócitos, 2% de nó, 110 linfócitos. Então vejam que tem uma pancitopenia
uma macrocitose, o BC é bastante elevado. Numa paciente de 60 anos, geralmente é mais comum, individualidade. Então, isso aqui, sempre fala assim, macrocitose, pancitopenia com macrocitose, sem visceromegalias, sem epitelino, linfóide, principalmente pessoas acima de 50 anos, cansar com deficiência de luz. Tá? E daí, na lâmina do hemograma, você veja aqui vários polileucocitos, esses neutrófilos hipersegmentados, normalmente no hemograma vem como polileubócitos ou polileucocitos. Então, a presença desses deve fazer lembrar da... Oi, esses neutrófilos são funcionais? Funciona, mas pode ter alguma deficiência, sabe? Eles não têm uma função totalmente normal, certo? Pode ter função de indivíduo. Então, esses aqui são os pontos chaves que saíram desse artigo do New England, que é do caso clínico. Então, isso aqui é importante que se trate. O déficit de B12 causa anemia megalócica reversível. Com B12, o cara melhora. Doença neurológica desmineralizante ou ambos. Acabei de falar. Ou faz só quadro hematológico, ou faz neurológico, ou faz ambos. Gastrite autoimune, anemia perniciosa, é a causa mais comum de deficiência grave. Olha aqui a outra observação. Problemas metodológicos podem comprometer a sensibilidade e especificidade dos ensaios de vitamina B12 atualmente. Né? Então vejam que problemas metodológicos comprometem. Isso significa exatamente isso. O indivíduo que tem uma B12 próximo do limite inferior da normalidade pode ter cerca de 10 a 20% de déficit de B12 não documentado só pelo método. As medidas do ácido metilmalônico e homocisteína, ou ambos, é utilizada para confirmar a deficiência de B12 em pacientes não tratados. Então, vamos criar uma informação aqui. Um nível de ácido metilmalônico elevado é mais sensível e específico para o diagnóstico da deficiência. Tá? Para pacientes com anemia perniciosa ou mal absorção, a terapia com B12 por tempo indeterminado, por toda a vida do indivíduo, está indicada. É comum, às vezes, na prática, né? Tem uma anemia megalórica deficiente de B12, você trata, o cara fica bom e para de fazer. Daqui 4 ou 5 anos o cara está com anemia de novo. Às vezes a pessoa, olha, doutor, o senhor me curou e agora estou com os mesmos sintomas. Né? Então eles fazem, daí o que acontece? Enquanto ele tem o estoque, ele fica bom. E às vezes é 4, 5 anos. Ó, doutor, fiquei bom, sabe? Ele tomou a injeção? Não. Então você tem que repor por tempo prolongado, dependendo da causa, por resto da vida do indivíduo. Se for gastrite atrófica muito grande, também. Nada a fazer. Vejam a outro aprendizado quando sai esse trabalho, que não tem, então, não sabia. Então, altas doses de B12 tomados diariamente e oral são tão efetivos quanto injeções intramusculares mensais para a correção das alterações sanguíneas e neurológicas. Só que aqui tem um problema. Primeiro, o cara vai ter que tomar todo dia, né? Segundo, eu não sei quanto vai absorver. Então, eu, na prática, nunca uso oral, praticamente. Acho mais fácil tomar injeção por meio. Então, a injeção por meio, com manutenção,
intestinal. E você sabe que vai absorver. Entretanto, se houver necessidade de usar via oral, eu sugiro que, além de você ver o quadro hematológico, a tua anemia, o cara melhorou, você faça uma dosagem de B12 para você saber. E não tem como é que você vai saber quanto vai absorver. Tem a absorção só passiva, que é menos de 1%. Né? Você dando altas doses, você vai absorver. Então, esse conceito realmente eu aprendi que sempre fazia colateral. É isso que eu fiquei. A medicina é dinâmica. Mas eu só usei bioral uma vez uma paciente que tinha alergia. O troço da alergia não. Olha, na fazer carta de alergia, você não acredita, né? O cara morre, né? Quando fiz bioral, ela melhorou, Deus. Então vejam, anemia macrocítica, reticulócitos baixos, pensar em deficiência de B12, folato ou drogas, que também pode levar. Causas, se você sabe, metabolismo de B12, causa diagnóstico laboratorial, lembrar que pode ter quadro hematológico, neurológico, ambos. Tratamento, dependendo da causa, nos casos mais frequentes deste B12, o tratamento é por toda a vida. E prevenção, por exemplo, o indivíduo que faz gastrectomia, você vai gastrectomia total, a indicação absoluta de você fazer a reposição cirúrgica. Gastrectomia parcial, você tem que monitorar e eventualmente você repor. Cirurgia bariátrica também tem que fazer, ficar atento para isso. Na gestação, você já faz profilaxia no ácido fólico, né? Então, você vai fazer a prevenção.